Boa tarde, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, tá certo? Essa aula para corrigirmos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo aí uma revisão sobre a Revolução Russa, tá certo? Então, o pessoal aí que optou pelas aulas remotas, né, já que vocês não estão tendo a oportunidade de tirar dúvidas em sala, então, a partir dos erros que vocês vão cometendo e das correções que vocês podem fazer nas atividades de vocês, a gente vai discutindo, tá certo? Então, pega o livro de atividades, abre lá na página 20, tá certo? E prestem atenção aí na aula, tá certo? Vão anotando, vão revisando e vão corrigindo, certo? Então, página 20, questão 1, tá certo? Vocês vão completar as sentenças a seguir com as palavras de quadro, tá? Então, nem todas, como está explicando a atividade, completam as frases, nem todas vão ser usadas. Letra A. Antes do processo de industrialização da Rússia, 85% da população russa era formada por... Aquilo que eu falei para vocês, né? A Rússia ainda vivia um sistema de produção que era um sistema semi-feudal, né? Tinha algumas indústrias, que era a partir do capital estrangeiro, mas, ao mesmo tempo, a Rússia era 85%, né, dessa população era formada por camponeses. Então, era a maioria dessa população, grande maioria dessa população vivia na zona rural, certo? Então, letra A, camponeses. Letra B, os interesses imperialistas levaram a Rússia, em 1904, a uma guerra contra né, a Rússia, mesmo semi-feudal, queria entrar nesse contexto do imperialismo, né? Não podia ir para a Ásia, não podia ir para a África, porque estavam as grandes potências daquele período, né? A gente pode falar em Alemanha, em França, em Inglaterra, tá? A Bélgica. Então, só restava a Manchúria, lá na China, um território que não estava sendo disputado por essas potências que eu acabei de dizer, mas estava sendo disputado pelo Japão, tá? Que vai se chamar aí a Guerra Russo-Japonesa, do qual a Rússia vai perder e vai ser um dos motivos, né, que vai levar à insatisfação da população. Na questão C, em 1905, os operários da indústria têxtil de Moscou e de Petrogrado, depois chamada São Petersburgo, formaram um grupo né, lembrando, é um grupo de trabalhadores, tá, que vão lutar aí por melhores condições de vida e que vão ser importantes no contexto da Revolução Russa, tá? Principalmente nessa organização desses trabalhadores e no início, né, lá da Revolução de Outubro, né, da Revolução que vão levar os bolcheviques ao poder, e também da Guerra Civil, que vai ser de 1917 a 1922, ao comecinho de 1922, tá certo? Que vai ser aí os sovietes, tá bom? Letra D, né, o czar Nicolau II, com a assinatura do Manifesto de Outubro, criou o Parlamento Nacional, conhecido como... Esse parlamento ia servir aí para limitar, né, para tudo que o Nicolau II fosse fazer, teria que consultar e ser aprovado por esse parlamento, né? Porém, esse parlamento serviu apenas para apaziguar os ânimos, né? Aquilo que eu já falei para vocês nas outras aulas, onde esse parlamento vai ser a Duma, certo? Conhecido como Duma, tá bom? Já na página 21, na questão 2, tem um fragmento aí, um pequeno fragmento, né? Diz o seguinte: foi exatamente assim que aconteceu. Os manifestantes pacíficos, alguns dos quais até com ícones e retratos do czar, são recebidos por salvas mortíferas, que fazem várias centenas de mortos. O sangue dos operários, em contraste com a brancura do inverno russo, transforma o domingo 9 de janeiro de 1905 num domingo vermelho. Então, está falando aí de um acontecimento, né, que vai ser chamado de domingo sangrento, tá certo? Vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas, aba 1. Na ocasião do episódio do Domingo Sangrento, a população russa reivindicava melhores
condições de trabalho e a criação de um salário mínimo correto, né? O pessoal, né, esses operários, né, indignados com algumas atitudes do czar, Nicolau II, exigiam aí melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, verdadeiro. Né? Letra B, por causa da derrota para o Japão, o exército russo se revoltou contra o governo absolutista do czar. Até aquele momento ainda não, tá? Só vai se revoltar depois, certo? Então é falso. Afirmativa 3, o episódio simboliza a resistência dos russos em relação às suas condições sociais. E aí? Com certeza, né? Eles estavam reivindicando, estavam lutando por uma melhor condição deles, tá certo? Então, estavam resistindo, era um processo de resistência, tá certo? Então, verdadeiro. Afirmativa 4, alguns participantes dos protestos que culminaram no episódio de 9 de janeiro de 1915 e 5 não planejavam retirar o czar Nicolau II do poder. Atentem que eles queriam apenas pressionar, né, o Nicolau II para que atendesse suas reivindicações, que eram melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, né, e para entrar várias coisas, como carga horária, salário mínimo e tudo mais. Mas eles não queriam retirar o Nicolau II do poder, tá? Não confundam isso, né? Anotem aí, tá? Pode anotar no caderno, né? Não queriam, os revoltantes, né, de 1905 não queriam tirar o Nicolau II do poder, apenas reivindicar melhores condições de vida, né, melhores condições de trabalho, né, salário mínimo e tudo mais, certo? Afirmativa 4, né, a hostilidade do czar em relação aos trabalhadores desencadeou uma série de greves e insurreição no Império Russo. Foi o que aconteceu, que ele não atendeu às reivindicações. Então, é a sequência, né, VF, VV, certo? Questão 3, né, a respeito da participação da Rússia na Grande Guerra, analisa as afirmativas a seguir. Afirmativa 1, a participação da Rússia na guerra contribuiu para melhorar a melhorar a popularidade do czar Nicolau II? Não, né? Pelo contrário, a popularidade durante a Grande Guerra do Nicolau II foi por água abaixo. Se ele já estava, se ele tinha alguma coisa ainda, ele acabou de perder. Então é falso, né? Afirmativa 2, a guerra resultou em um grave problema de abastecimento, aumentando os preços dos produtos consumidos pelos russos, com certeza, porque grande parte da produção era enviada para o exército que estava na guerra. Então, a grande parte da população estava morrendo de fome. Grande parte da população estava com suas colheitas ou sua produção, né, sendo pegada, né, sendo o Império Russo estava pegando aquela produção, né, para levar aí para a guerra. Tá certo? Então, 2 é certo. 3, 1917. Em 1917, ainda durante a ocorrência do conflito mundial, integrantes do alto comando do Exército e da Duma exigiram a abdicação do czar. Correto também, né? O Exército que apoiava o Nicolau II chegou ao momento que disse não dá mais, a gente está só apanhando aqui na guerra, já falei para vocês, apanhando muito dos alemães, a gente está com um processo dentro do interno que não foi resolvido, né? E a gente precisa parar a guerra, sair da guerra, né? Assinar um acordo de paz com os alemães e resolver, né, os vários problemas que existem no nosso país, na nossa nação. E foi o que aconteceu. Então, 2 e 3 estão certas, né? Letra E, apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, tá? Muito fácil, né? Questão 4, relaciona os grupos do Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, com as respectivas propostas. Para isso, assinale M para as características do mencheviques, B para as características do bolchevique. O nome desse grupo significa maioria, né? Aí seriam os bolcheviques, lembrando, né? Os bolcheviques eram a maioria né? Grande parte dos sovietes e tudo mais. Né? Os operários, era muita gente, né? Era a grande maioria. Afirmativa 2, defendiam a tomada de poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo, né? Os mencheviques, né? Lembrando, tá? Não esqueçam, tanto os mencheviques quanto os bolcheviques, né? O objetivo final deles era implantar o socialismo. Eles tinham o mesmo objetivo final, que era a implantação do socialismo, só que por
meios diferentes, né? Digamos que por caminhos diferentes, por estradas diferentes, tá certo? Os bolcheviques queriam logo ir logo para o socialismo, os mencheviques, que era a minoria, queria antes uma revolução burguesa para depois implantar o socialismo. Mas o objetivo final era o mesmo. Bolcheviques queriam um socialismo mais rápido, os mencheviques, né, uma implantação do socialismo um pouco mais lento, né, um pouco mais moderado. Primeiro uma revolução burguesa, depois uma revolução socialista, tá certo? A afirmativa 2 defendeu a tomada de poder pelos burgueses para depois implantar o socialismo, os mencheviques, que eu acabei de explicar para vocês. A afirmativa 3 não formava um grupo político tão organizado e disciplinado, eram os mencheviques, né? Tinham muitas dissidências, diferenças entre eles. A afirmativa 4, né? Vladimir Lenin era o líder, os bolcheviques, né? O Lenin vai chegar lá em outubro e vai dizer, ó, a revolução tem que ser dessa forma, certo? Que é os bolcheviques. Afirmativa 5, Júlio Martov era o líder, está aqui no livro de atividade de vocês, né? É os mencheviques, né? O Martov. A afirmativa 6 acreditavam na organização, na disciplina e na centralização do partido, os bolcheviques, inclusive depois eles vão fundar o Partido Comunista Russo, né? E a afirmativa 7 defendiam a implantação do socialismo por meio da revolução. Falei agora há pouco, os bolcheviques. Última afirmativa, o nome desse grupo significa minoria, né? Se os bolcheviques são a maioria, os mencheviques são a minoria. Tá? Essa questão de lógica aí. Certo? E aí vamos para a página 22. Que diz o seguinte, né? Sobre a guerra civil na Rússia, analise estas afirmativas. Então vamos analisar aí as 3 afirmativas. Certo? Afirmativa 1. O conflito que ocorreu entre 1917 e 1922 foi motivado pela discordância de alguns setores da sociedade russa em aceitar a implantação de um governo bolchevique. Já havia acontecido a Revolução de Fevereiro, né, que era a Revolução Burguesa, pelos mencheviques. E não deu muito certo, né? As reivindicações que grande parte da população estava fazendo não foram atendidas. Algumas sim, como por exemplo, como eu posso dizer para vocês, a retirada de Nicolau II, né, do poder, né, algumas condições como a anistia, né, o perdão a presos políticos, né, inclusive o Lenin vai chegar em outubro, né, outra coisa, meu Deus, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, né, tudo isso vai acontecendo durante o governo dos mencheviques, né, porém, como eu posso dizer, né, a questão da Revolução de 17, né, de 17 a 22, mesmo, tipo assim, os mencheviques vão dar certo, não vão dar certo. Os bolcheviques assumem o poder, né, retiram os mencheviques do poder e assumem o poder. Só que não vão ser uma oposição só de mencheviques, só de burgueses, né? Vai ter ali a nobreza, né, a nobreza aristocrática, seguidores de Nicolau II, o próprio Nicolau II, né? Até países, né, que logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, né, como os franceses e os ingleses, vão apoiar, vão se opor a esse governo bolchevique. Então, se tem o governo primeiro dos mencheviques, não dá certo, os bolcheviques vão lá e é por isso que é uma revolução, né, porque vai ter essa transformação social. E os bolcheviques vão tentar fazer isso. Vão tentar, não, eles vão conseguir fazer isso. Mas naquele momento, né, de 1917, eles não vão aceitar, né? Essa oposição que eu acabei de falar, esses nomes, esses segmentos, esses grupos,
não vão aceitar esse governo bolchevique e vão partir, né, para essa guerra civil. Então, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, a guerra civil ocorreu em razão da vitória política do Exército Branco, comandado por Lenin, né? O Exército Branco não era comandado por Lenin. O Exército Branco não vence, né? Então, tem dois erros aí, né, na afirmativa. Lenin comandava o exército. Não comandava, né, mas era um dos líderes, ou o principal líder, né, que comandava o Exército Vermelho era o Trotsky, né? E o Exército Branco não vence, ele perde. Então, tá errado. Afirmativa 3, o Exército Vermelho, mais numeroso, venceu o conflito e estabeleceu um conjunto de políticas que visavam promover o desenvolvimento econômico da Rússia. Está correto. 1 e 3 estão corretas. Letra D, não é isso? Apenas afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. E aí temos a questão 6, uma imagem, né, um cartaz, né, que apresenta a frase de Trotsky. A Revolução Operária deverá criar uma poderosa cavalaria vermelha. O comunista deve se tornar um soldado a cavalo. Olha a frase aí do Trotsky, né? Frase de 1918, né? Que se encontra lá no Museu do Estado Russo, em Moscou. Certo? Então, sobre esse cartaz e sobre, né, as ideias de Trotsky, né, e sobre a Guerra Civil também, né? Vocês vão assinalar aí algumas alternativas corretas, certo? Questão letra A, né? O cartaz foi produzido no contexto da Guerra Civil Russa, com certeza, né? 1917 a 1902, né? E o Trotsky era o comandante desse exército vermelho, tá bom? Então tá correto. Letra B, os bolcheviques produziram cartazes estimulando os trabalhadores a participar da Guerra Civil em prol da Revolução Socialista. É o que está dizendo, né? Tá, olha só a frase, leia a frase novamente. O cartaz apresenta a frase de Trotsky, né? A Revolução Operária deverá, a Revolução Operária, né? Depois fala, o comunista deve se tornar um soldado a cavalo. Certo? Então, B também está correta. C, o cartaz fazia parte da propaganda produzida pelo Exército Branco. Não, né? Aqui está falando do Exército Vermelho. Letra D, o Exército Vermelho foi representado de forma depreciativa na imagem. Foi. Pois o soldado é mostrado como um homem cruel e atroz. Não, né? Tá completamente fora de sentido aí. Está enaltecendo, não está depreciando, não está rebaixando. Tá bom? Então tá errado. Esse cartaz tinha como objetivo fazer jovens se alistarem no Exército Vermelho, né? Algo mais sensato, né? Então a letra também está correta. Letra A, B e E, tá? São as questões certas. Última questão, que era o comunismo de guerra, porque não foi bem aceito pela população russa. Aí o Partido Comunista já, né, os líderes, né, do Exército Vermelho e os líderes da Revolução, e que vão comandar a revolução, a guerra, que vão se opor, né, que vão liderar o Exército Vermelho, né, de 1917 a 1922, e quando chegam ao poder, eles vão instalar o comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra? Era um meio de assegurar a continuidade dessa revolução, tá? E como é que se caracterizava esse comunismo de guerra, esse meio, né, para levar ao sucesso dessa revolução? Confisco de estoques, né, da produção agrícola dos camponeses, suspensão de liberdade de expressão e de imprensa, aumento do controle do trabalho do operário, tá? Forte repressão, né? Criação de um partido único, que vai ser o Partido Comunista, tá? Então, esse comunismo de guerra, a partir dessas ações, era para conseguir dar continuidade a essa revolução. Tá? Isso vai sofrer muita pressão, principalmente dos soviéticos, né, daqueles operários que organizavam os trabalhadores, e essas pessoas vão ser muito perseguidas. Né? E nisso a gente pode até discutir que vai ser, tipo, eles criticavam tanto Nicolau II e eles vão fazer aí mais do mesmo. Né? Eles vão fazer a mesma. Retiram um poder e colocam outro que vai fazer a mesma coisa. Tá certo? Então, o comunismo de guerra se caracterizado por isso. Certo?
Então é isso, pessoal, né? O pessoal que está na aula remota, amanhã a gente faz uma revisão dos 3 capítulos que já estudamos até o momento, e eu vou passar uma atividade, tá bom? Então, tenham uma ótima tarde, até mais, tá? Se cuidem. Tchau, tchau.